E aí, Homo sapiens, vocês já devem ter escutado em algum lugar a expressão olho por olho, dente por dente. Mas será se você utiliza corretamente a expressão? Será que você faz a interpretação correta entre a frase e o famoso Código de Hammurabi? Então acompanhe o vídeo até o final para entender essa história. Eu sou o professor Leonardo Oliveira e esse é o The Humanoid, o seu canal de ciências humanas. Acredita-se que o Código de Hammurabi tenha sido escrito pelo próprio rei Hammurabi ali por volta de 1772 a.C. Foi encontrado em uma expedição francesa em 1901, na região ali da antiga Mesopotâmia, a famosa Terra entre Rios, que você deve ter estudado durante a Antiguidade Oriental. Corresponde à cidade de Susa, no sudoeste do Irã. Em um monumento monolítico, talhado em rocha de diorito, sobre a qual se dispõem 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, com 282 leis e 3.600 linhas. A numeração vai até a 282, mas a cláusula 13 foi excluída por superstições da época. A peça mede 2,25 metros de altura, 1,50 m de circunferência e a parte superior 1,90 m na base, então é uma baita pedra em um monumento monolítico. Os artigos do Código de Hammurabi descreviam casos que serviam como modelo a serem aplicados em questões semelhantes. Para limitar as penas, o Código acabou adotando o princípio de talião, que vocês já devem ter escutado muito nas aulas de história. Por esse princípio, a pena não seria uma vingança desmedida, mas proporcional à ofensa cometida pelo criminoso. Os pontos principais do Código de Hammurabi são falso testemunho, prevaricação de juízes, crimes de furto, roubo, assassinatos, reivindicação de imóveis, direitos e deveres dos oficiais, contratos de transporte, servidão por dívidas, injúria, difamação, matrimônio e família. Delitos contra a ordem, sucessão, ofensas aos pais, lesões corporais, crime de sequestro e muitos outros temas acabavam sendo abordados no Código. Sendo assim, existem muitos artigos famosos do Código de Hammurabi que eu posso citar aqui para vocês, como por exemplo o artigo 25, que vai dizer que se um construtor edificou uma casa para um homem livre, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que construiu caiu, causando a morte do dono da casa, esse construtor, ele com certeza será morto pelas leis de Hammurabi. Artigo 1º. Se alguém acusa um outro, lhe imputa um sortilégio qualquer, mas não vai dar a prova disso, ele não consegue comprovar quem lhe acusou, ele deve morrer. Vixe, produção, aí tivesse isso aqui no Brasil, nessa época de fake news, a galera ia morrer, hein? Ia morrer muita gente, meu amigo. Fake news pesada aí. Artigo 3º. Se alguém em um processo se apresenta como testemunha de acusação e não prova o que disse, se o processo importa perda de vida, ele deverá ser morto. Artigo 196. Se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. Artigo 22. Se alguém comete roubo e é preso, ele é morto. Então, o grande segredo para você não cometer equívocos quanto ao código é a chamada Lei de Talião, em latim, Lex Talionis, ou você pode chamar também de Lei da Reciprocidade Direta, ou seja, a punição seria compatível com o crime cometido e seria aplicada para evitar a vingança em grupo e, segundo a análise de muitos pesquisadores, a Lei de Talião era, em muitos casos, misericordiosa. E digo mais, acreditem, isso tudo está na Bíblia. Mas como assim, professor? Na Bíblia? Esse lance de olho por olho está na Bíblia. Galera, o Antigo Testamento da Bíblia é basicamente hebraico. Estamos falando do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco, os antigos livros
da Bíblia. E os hebreus tiveram grande influência dos povos mesopotâmicos em sua história. Por isso existem muitas passagens bíblicas que evocam o olho por olho, dente por dente. Acompanha. Atenção, irmãos, todos prontos para reverenciar a palavra de Deus? Oremos. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe, meus irmãos. É isso que diz o livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 23 ao 25. Glória a Deus! Em outra passagem, meus irmãos, a palavra diz o seguinte: se alguém lhe causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. É o que diz o livro de Levítico, capítulo 24, versículo 19 ao 20. Em outra passagem, meus irmãos, que está escrito aqui na Bíblia, diz o seguinte: não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Aleluia! Então, brincadeiras à parte, meus amigos e amigas, com frequência se citam estas leis como as mais sangrentas, selvagens e impiedosas disposições do Antigo Testamento. Mas antes de começarmos a criticar o Antigo Testamento, devemos fazer algumas observações. A lex talionis, ou a lei da reciprocidade direta, longe de ser uma disposição selvagem, sanguinária, como muitos acreditam, é, acima de tudo, o princípio da misericórdia. Mas como assim, professor? Misericórdia, o senhor só falou coisas negativas. Entenda que seu propósito original foi, em realidade, a limitação da vingança. A vingança e a inimizade de sangue eram uma das características das sociedades tribais daquele tempo. Se um membro de uma tribo matava um membro de outra tribo, a obrigação de todos os varões membros da segunda tribo era vingar-se. E a vingança procurada era quase sempre a morte. Então, a lei de Talião, ela limita o alcance da vingança. Ela estabelece que somente deverá ser castigado o responsável pela ferida e que seu castigo não deve ser maior que a ferida que ele infligiu ao outro agredido. Além disso, essa lei ela era aplicada por um juiz mediante um processo legal de caráter público, como em Êxodo, no capítulo 18, versículo 19. E o mais importante de tudo, deve-se lembrar que a lex talionis não é de maneira alguma toda a ética do Antigo Testamento, de modo que no Antigo Testamento encontramos resplendores da mais autêntica misericórdia. Então, meus irmãos, reunidos mais uma vez na graça de Deus, estou aqui com a palavra de Deus para mais uma leitura, que diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o que diz Levítico, capítulo 19, versículo 18. E diz mais a palavra de Deus: se o que tem te aborrecido tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Está lá em Provérbios, meus irmãos, no capítulo 25, versículo 21. E por último, meus irmãos, lembre-se: dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 30. Aleluia, glória a Deus! E aí, ficou bom? Assim você me quebra, professor Leonardo. Como é que eu vou fazer o corte desse jeito? Eu não consegui me conter aqui, desculpe aí. Pois vamos lá, vamos. Seguindo. Concentra. Agora, será que podemos dizer que o Código de Hammurabi e a Lei de Talião é 100% justa e eficaz? Aí a resposta já vai ser um grandíssimo não. Por quê?
porque em virtude do período ser muito marcado por sociedades extremamente patriarcais, que segregava, violentava e marginalizava as mulheres, e sem contar que ainda vigorava a escravidão, nós não podemos de forma alguma dizer que o Código também era 100% justo e eficaz. Portanto, galera, o Código de Hammurabi, que muito influenciou as sociedades da Antiguidade Oriental e em grande parte até algumas civilizações que nasceram na Europa, não vai de forma alguma influenciar, grosso modo, a identidade jurídica, política e econômica do Brasil, por exemplo, porque a nossa matriz, a nossa identidade é muito mais greco-romana. E é isso aí, galera. Ficamos com mais um vídeo. Nos ajudem a compartilhar, a curtir, a espalhar pelo Brasil inteiro as informações do The Humanoid. Beijão e um forte abraço.